Eu preciso de sugestão. Pessoal aí de cima, nos ajude. Vamos começar louvando a Deus. Pega a coletânea JA, põe em ação e nós vamos louvar esse Deus maravilhoso, cantar louvores ao Deus Altíssimo. Como é gostoso estar cedinho na casa do Papai do Céu. Hoje a gente está começando um pouquinho mais tarde, né? 7 horas. É sábado, a gente já veio para ficar o dia todo. Não é verdade? O dia todo não, vírgula. O dia todo é semana que vem. Amanhã toda, vamos corrigir, né? Então nós estamos até meio-dia hoje, pegando agora o nosso momento dos 10 dias de oração, escola sabatina e culto. Mas no próximo sábado é o dia todo. Próximo sábado é Vijobes. A gente chega aqui às 7 da manhã e só sai no final da tarde. Chuvas de bênçãos, que maravilha. Vamos lá. Não está no monitor de cá, ok? Pode soltar e vamos louvar a Deus. Estamos com um pequeno problema no som, mas já se resolve, não é? Diga aí, meu querido, que Deus te abençoe, hein? Esse piano, nós temos um probleminha nele, realmente a fonte de alimentação dele, o cabo, está quebrado, tem que ser consertado, não é? Vamos lá. Conseguimos aí alguma coisa? Ainda não é? Mas já vem. Com a graça de Deus. Aí, olha aí que maravilha. Chuva de bênçãos. Vamos lá, louvando a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus. Sim, chuvas de bênçãos dos céus. Gota somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores indignos, graça dos céus obterão. Sim, chuvas de bênçãos dos céus. Gota somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, Senhor. Dá-nos agora o bom fruto desta promessa de amor. Sim, chuvas de bênçãos dos céus. Gota somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus. Bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Sim, chuvas de bênçãos dos céus. Gota somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Que bênção, que maravilha. Joel, como é que vai, meu amigo Joel? Me ajude aqui que eu não sou cantor e daqui a pouco eu estou fazendo tudo. Vem para cá. Vamos lá, qual é a próxima? Esse é lindo. Louve a Deus de coração. Opa, mudou? Há um dever. Esse é bonito, coisa linda.
Que Deus te abençoe. Você já viu agora? Então, Joel, vamos louvar a Deus? Opa, coisa linda. Dever que Deus nos confiou e anunciar Jesus ao pecador e proclamar que já o resgatou. Sim, expandir a fé no Salvador. Cadê? Ó, olha. Coisa linda, né? Não demoreis, o fim se aproximou. Já brilha o céu, o alvor da redenção. Ao infeliz que o mal escravizou, ide já livrar da perdição. Deus nos chamou a fim de trabalhar. Sim, é Jesus, o nosso capitão. Graça e perdão deveis anunciar. Quem for fiel terá um galardão. Amém? Amém. O galardão é para quem for fiel. Fiel até o fim. Amém. Nós não somos daqueles que recuam e retrocedem para a perdição, mas para aqueles que vivem avançam. pela fé e permanecem até o fim. Em nome Amém. de Jesus. Bom dia, bom sábado. Que a graça de Papai do Céu esteja com todos, tá bom? Qual é a Qual próxima? próximo? Eles é que estão conduzindo. Se você quiser sugerir. Quero sim, 392, bem junto a Cristo. Mas vamos lá, dá Deixa tempo. Cortar o barato de vocês do mensageiro. Luciana, esse é o último, né? Vamos ficar em pé para cantar esse, não é? Bora. Os pulmões ficam mais livres. Já estamos. Já estamos, né? Nós dois. Eles. Bem junto a Cristo, eu quero estar. Bem junto à cruz, doce paz desfrutar. Sim, ao teu peito eu busco a paz, pois teu amor divinal satisfaz, pois teu amor
Bendito Deus, maravilhoso e soberano Pai, que nos céus habitas, e habita também no coração daqueles que te buscam em espírito e em verdade. Louvado seja o teu nome. Amém. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, mais um sábado, de estarmos na tua presença, e que o Senhor nos use conforme a tua graça, enviando o teu Espírito para que possamos aprender, entender e colocar em prática os teus ensinamentos neste dia, nesta hora, por Jesus. Amém. Bom, queridos, é isso aí, nós estamos chegando ao nosso terceiro dia dos 10 dias de oração. E como é bom ter um encontro com Deus, não é verdade? De manhã, logo cedo. Hoje, como já disse aqui no começo, é um pouquinho mais tarde, às 7 horas. Mas a gente tem se encontrado aqui todos os dias às 5 da manhã, da matina, como se diz, né? Amanhã nós voltamos a nos encontrar às 5 horas. Só hoje, que é sábado, que é 7 horas, né? Com a graça do nosso amado Pai. Eu vou contar um segredo para vocês. Há muitos anos atrás, eu tinha dificuldade em acordar cedo para fazer o culto. Tinha mesmo. Isso tem muito tempo. E eu ficava admirando aquelas pessoas que acordavam às 5 da manhã para orar. Eu digo, que loucura. O louco era eu, né? O louco era eu. Que loucura. 5 da manhã, eu vou estar caindo pelas tabelas durante o dia, eu não consigo. Queridos, hoje eu acordo religiosamente, já há muitos anos, às 4:30 da manhã. Eu tenho uns vídeos que eu mando, que é da Novo Tempo, que eu recebo todos os dias, eu sou multiplicador, e todos os dias eu mando para um grupo imenso. Primeira coisa que eu faço, e eles recebem isso todos os dias, antes das 5 horas da manhã. E ali eu começo com a minha meditação, minha lição, meu momento de encontro com Deus. É a hora que eu dedico para as coisas da igreja. Que bênção, que bênção. Então, por que eu estou contando isso para vocês? Aproveite esses dias que nós estamos vindo para cá, para ter esse encontro especial, para tornar isso um hábito em sua vida. E se for pouco esses 10 dias, eu vou contar um segredo para você. O Ministério de Mordomia Cristã daqui a pouco vai lançar uma outra jornada, um pouco mais longa, 21 dias, para a gente ir até Semana Santa. Então, você começou agora, continue para não perder o pique, em casa mesmo, 10 dias aqui, mais alguma outra jornada de 21 dias em casa. E torne isso parte da sua vida. E você verá as bênçãos do céu vindo, não do jeito que a gente quer, mas daquilo que Deus planejou para a sua vida acontecendo. Vai acontecer. Eu não tenho a menor dúvida disso. Para mim é uma bênção. Não dá para acordar e não ter encontro com Deus. Não dá. Tem que ter um encontro com Deus todos os dias. Bom, mas é isso aí. O nosso tema de hoje é a missão
de Deus e a oração. Esse tema vai ser dividido em duas partes, hoje e no próximo, hoje e amanhã, domingo, né? Com a bênção de Deus, nós estaremos juntos mais uma vez. O Espírito Santo está pronto para ser derramado sobre a nossa vida, mas Deus está esperando que nós abramos um espaço para que Ele possa atuar. Que Deus nos abençoe e sejam muito bem-vindos à casa do nosso amado Pai. Bom dia, feliz sábado. Nós viemos aqui à frente falar sobre o nosso culto familiar, que às vezes fica um pouco com dificuldade de fazermos, mas a revista, nessa semana, ela vem nos chamando a atenção. E ela está dizendo que, mediante a atuação do Espírito Santo, é iluminada a alma e o caráter é renovado, santificado e elevado. Para isso acontecer, nós precisamos, juntos com nossa família, todos os dias, estarmos aos pés do Senhor. E também nós precisamos estar sempre orando pelos nossos amigos. A revista pediu para que colocássemos 5 nomes. Só que na nossa relação a gente não tem só 5, a gente tem várias pessoas. Então nem vou poder dizer aqui quantos eu tenho, porque eu tenho mais de 5. Do nosso culto familiar e depois pelos nossos amigos que nós gostaríamos de estar aqui conosco e também lá no céu. Vamos nos ajoelhar? Senhor, é muito bom, Pai amado, estarmos já aqui cedinho nesse santo dia. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade. Tu és bom e a tua misericórdia dura para Às vezes esse culto tem sido defasado, meu Deus. Quando nossos filhos são pequenininhos, nós colocamos ao redor de nós e convidamos o Senhor Espírito Santo para estar ali presente. Infelizmente, quando eles crescem, em vez das coisas ficarem melhor, as coisas vão ficando mais difíceis e parece que o Senhor vai sendo deixado de lado. Não queremos que isso aconteça na nossa vida, nem na vida dos nossos filhos, nem na vida da nossa família. Queremos que todos os dias o Senhor esteja presente, que possamos nós convidar o Senhor para estar presente, junto, fazendo o culto de adoração ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Derrame sobre cada família o Teu Santo Espírito e nos motiva, Pai, a colocar a nossa família diante do Seu altar. Antigamente, Senhor, o Senhor pedia um sacrifício, um animal, de manhã e no final da tarde. Hoje não precisamos mais fazer isso porque o Senhor já se entregou por nós. Mas nós precisamos todos os dias colocar nossa família, fazer o nosso sacrifício e oferecer para Ti. Tens de misericórdia, meu Deus, do Seu povo. Estende o Teu olhar sobre a Tua igreja, meu Deus, porque essa é a Tua igreja.
pode até ser que tenha alguém aqui que não faça parte dela. Mas eu suplico nesta hora por misericórdia. Não só aqui, mas em toda a igreja, que o teu povo te busca. Que todos venham fazer parte desta família. E como nós fomos chamados, que o Senhor nos capacite para que possamos também ser escolhidos pelo Senhor. Senhor, estende o teu olhar de misericórdia, meu Deus, e derrama sobre nós o poder do teu Espírito Santo nesta hora. E nos prepara, Senhor, para concluir, para terminar a tua obra, para que o Senhor volte, porque o mundo está cada vez mais tenebroso. E é no meio deste mundo que se encontram os nossos amigos. Muitos deles, no meu caso, alguém que já esteve aqui e um dia saiu pela porta e nunca mais retornou. Mas como o Senhor não desiste de nenhum, eu também não desisto. E eu acredito que todos os nossos irmãos aqui, nenhum desiste daqueles que o Senhor colocou na nossa mente, que o Senhor tem vontade de trazer de volta. E aqueles também que vai tocar ali no coração. E que eles também, Senhor, vão vir para que os seus nomes sejam escritos no livro da vida. Atue de maneira especial e coloque palavras de sabedoria nos nossos lábios, para quando falar do seu amor a eles, o coração seja sensível e assim eles aceitem a tua palavra e aceitem o Senhor como seu Salvador pessoal. Cremos que o Senhor ouvirá nossas orações e fará tudo aquilo que for do seu agrado para salvar muitos deste mundo tenebroso. E é crendo nesta palavra, Senhor, que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos vocês, um feliz sábado. Nós estamos seguindo aqui com os nossos 10 dias de oração, e vocês aqui chamam de 10 dias de poder, e nós esperamos que sejam realmente 10 dias de poder. Eu imagino que você deve ter esta revista, que é o guia para esses 10 dias de oração. Se você não tem a revista, não se preocupe, porque o material também está disponível online. Você pode ter a revista em PDF, tanto para você quanto para os seus filhos, crianças e também adolescentes. É um material muito bom e que ajuda você a desenvolver o hábito de ter um momento devocional, um momento de comunhão com Deus. É por isso que os 10 dias de oração geralmente são no começo do ano, porque além de você buscar a Deus logo no início desse ano, você também pode desenvolver esse hábito. À medida que você participa dos 10 dias, depois você continua nessa jornada de oração e de estudo da Bíblia. E o terceiro tema da jornada dos 10 dias de oração está aqui na revista, na página 12, e o tema é a missão de Deus e a oração. Você já deve ter percebido que a revista está organizada da seguinte forma: nós temos aí algumas passagens bíblicas, e geralmente a mais importante do dia é a primeira. Depois nós temos algumas citações de Ellen White sobre o tema. E depois nós temos uma reflexão espiritual.
e foi escrita pelo pastor Mark Finley. E nós temos aí então um momento final, onde há algumas sugestões para o seu momento de oração. Antes de nós entrarmos aqui no tema propriamente dito, eu gostaria de destacar que esse ano especialmente, o tema dos 10 dias é de fundamental importância. Porque os 10 dias de oração estão aí associados a um movimento maior da igreja durante todo o ano 2022, que tem a ver com as 3 mensagens angélicas. É importante que você saiba que as 3 mensagens angélicas, elas são a razão da existência da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós lemos o Apocalipse e entendemos que as 3 mensagens angélicas são a última mensagem de advertência ao mundo antes da volta de Jesus. E nós cremos que fomos chamados precisamente para pregar esta mensagem. Acontece que muitas vezes nós nem conhecemos a mensagem. Ou pior, às vezes nós conhecemos, mas não praticamos. Então este ano você vai ouvir falar bastante das 3 mensagens angélicas. Agora com os 10 dias, o livro missionário desse ano para o Impacto Esperança, o livro Último Convite, ele é um livro também sobre as 3 mensagens angélicas. Está sendo preparada uma série que vai ser utilizada na semana de evangelismo lá do final do ano. Então esse ano a ênfase aí nas 3 mensagens angélicas. E seria bom que você entrasse nesse movimento. Seria bom que você lesse as 3 mensagens angélicas. Seria bom que você estudasse sobre elas. Seria bom que você aplicasse na sua vida cristã o que dizem as 3 mensagens angélicas. É interessante que nós percebemos que nos últimos tempos nós temos tido um fenômeno na igreja adventista. E nós não gostamos muito de falar sobre ele porque é algo que não é bom, mas cabe aqui a gente chamar a atenção para isso. Nós temos vivido agora num tempo em que a igreja adventista, de certa maneira, às vezes parece com a igreja católica. Eu me lembro que quando eu era pequeno, as pessoas conversavam, perguntavam a religião das pessoas, né? E você, qual é a sua religião? E alguns colegas falam assim, eu sou católico, mas não praticante. E eu ficava tentando entender, né, o que é o católico não praticante. E o católico não praticante é aquele que se diz católico, mas ele não vai à missa, ele não participa dos sacramentos, ele não participa da caridade da igreja católica. Todas as atividades religiosas lá da igreja, ele não participa. Então ele diz que ele é um católico não praticante. Pois bem, eu não sei se você já observou, mas nós estamos vivendo num tempo em que nós temos muitos adventistas não praticantes. Porque a igreja adventista, diferente da igreja católica, a igreja adventista, ela é uma igreja evangélica por essência. Não porque ela só prega o evangelho, mas porque ela prega o evangelho eterno. Só que o evangelho eterno, essa mensagem profética da igreja, esta mensagem profética, de acordo com a Bíblia, ela deve ser acompanhada de um estilo de vida profético. Funciona assim, a igreja adventista é uma igreja de origem profética, com uma missão profética e uma mensagem profética. Então o povo adventista precisa ter um estilo de vida profético. Mas nós estamos no tempo dos adventistas não praticantes. Eles até vêm à igreja no sábado, participam da adoração, gostam da música, do louvor, mas durante a semana eles vivem como todas as outras pessoas. Os 10 dias de oração servem para mudar isso aí na sua vida e na minha. E esse é o objetivo deste projeto, deste movimento. O tema de hoje, a missão de Deus e a oração. Como eu disse a vocês, aqui vocês têm as passagens bíblicas, vocês vão ler, vão estudar, mas eu quero destacar a primeira. E à medida que você for lendo a revista em cada dia, você vai ver que a primeira passagem geralmente é a mais importante, é a que norteia todo o estudo, né? E a primeira passagem do dia 3 é Atos capítulo 1, versículo 8. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 8. E nós vamos ler aqui o que diz a Bíblia. Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8.
Agora que você tem aí a sua Bíblia aberta, feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos juntos para orar e estudar a Tua Palavra. Estamos vivendo um tempo solene na história deste mundo e na história da Tua Igreja, Senhor. A nossa maior e mais urgente necessidade é um reavivamento da verdadeira piedade. E isso só poderá acontecer em resposta à oração. Que o Senhor coloque em nosso coração o desejo de nos prostrarmos diante de Ti, de dobrar os nossos joelhos e consagrar o nosso coração ao Senhor, para que, cheios do Teu Espírito, nós saiamos para cumprir a missão. Estamos com a Tua palavra aberta e pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos convença, que o Senhor nos converta e que nós sejamos verdadeiramente profetas deste tempo, anunciando a mensagem da Tua palavra e vivendo de acordo com ela. Te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O tema de hoje é a missão de Deus e a oração. E essa passagem bíblica, ela mostra que existe um elemento imprescindível para o cumprimento da missão. A missão aqui é claramente apresentada por Jesus como ser testemunha. E ser testemunha é mais do que apenas você falar. Ser testemunha é você viver. E você já sabe por experiência própria, você já sabe por observar na vida dos outros, que é impossível você testemunhar, ou seja, você falar e viver sem o poder do Espírito Santo. Agora, além de você saber por experiência própria, a Bíblia está dizendo, Jesus assim, e recebereis, ou como está na minha versão, mas receberão poder. Então o poder é algo que vem de fora, não vem de nós. Na verdade aqui diz, até a direção que ele vem de cima, porque ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, para falar de mim, vocês podem ir sozinhos. Agora, para ser minhas testemunhas, aí vocês precisam do Espírito Santo. Então não existe testemunho sem o poder do Espírito Santo. Consequentemente, a gente pode concluir que sem oração não é possível cumprir a missão. Eu vou repetir, sem oração não é possível cumprir a missão. Porque sem oração nós não vamos ter o poder do Espírito Santo. Então, para nós fica a pergunta, qual é o papel da oração no cumprimento da missão? E nós temos algumas citações que eu vou mencionar para vocês, mas aqui mesmo na Bíblia você vai ver. Aqui no próprio livro de Atos. Veja, Jesus fez a promessa, né? Mas receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E quando você segue aí um pouquinho, no capítulo 1 mesmo, no versículo 14, diz assim, todos eles se reuniam sempre em oração. Na sua versão está, todos eles perseveravam unânimes em oração. Com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Aqui está a primeira coisa que a oração tem a ver com a missão. E você só vai entender isso aqui se você parar para pensar. Vamos lá. Aqui diz que eles estavam, como diz aí na tua versão, eles estavam unânimes em oração. Esta palavra unânimes, ela significa literalmente de acordo. Veja, isso não era o que estava acontecendo antes. Quando Jesus foi traído, quando Jesus foi entregue para ser crucificado, os discípulos fugiram. E você sabe que quando eles se reuniram
eles não se reuniram porque eles estavam tudo amiguinho, é porque eles estavam com o quê? Com medo. Jesus chegou entre eles, apareceu entre eles, e vocês se lembram o que Jesus falou para eles? Lá em João, no capítulo 21, a Bíblia diz que Jesus chegou e falou assim, ó, paz seja convosco. Por que você acha que Jesus falou que era para eles terem paz? Porque eles estavam em conflito. E quando você lê o livro Desejado de Todas as Nações, na descrição desses últimos momentos da vida de Jesus, você vai ver que os discípulos estavam num processo de conflito, eles estavam se acusando. Por isso Jesus chegou e disse, paz seja convosco. Agora, nesse momento aqui, o conflito tinha passado. Aqui diz que eles perseveravam unânimes em oração. A atitude deles havia mudado. E agora os discípulos, que antes ficavam se acusando, antes se sentiam culpados, antes se sentiam oprimidos por essa sensação de que eles haviam traído o Salvador, aqui diz agora que eles estavam unidos em oração. Então a primeira coisa que a oração faz na vida do crente, e a primeira contribuição da oração para o cumprimento da missão, é que a oração promove o arrependimento. E foi isso que aconteceu com eles. Para eles estarem unânimes em oração, eles tinham que se arrepender. E tem mais, aqui diz que os irmãos de Jesus estavam lá. Eu não sei se você se lembra que em alguns episódios do Evangelho, os irmãos de Jesus aparecem por aí, né? E num deles, lá em João, no capítulo 7, eles chegam para Jesus e dizem, ó, já que você realmente fala que é o Messias, então vai lá e te mostra e faz o que você tem que fazer. E Jesus disse, não chegou a minha hora. E lá em João, no capítulo 7, versículo 5, você vai ver qual era a postura dos irmãos de Jesus acerca de Jesus. Sabe o que diz lá? Em João capítulo 7, versículo 5? Está aí na Bíblia, é fácil de você saber, é só ler. Abra a Bíblia, João 7, 5. O que diz aí? João 7, 5 diz assim, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Agora diz que os irmãos estavam aqui em oração. Você está entendendo o que está acontecendo? Então, tudo mudou na vida deles por causa da oração. Do momento em que Jesus chegou lá no Evangelho de João e disse, a paz seja com vocês, e Jesus deu uma missão para eles, falou para eles, vocês têm que ficar em Jerusalém, vai dar tudo certo. Esses momentos que eles passaram juntos foram momentos de confissão e arrependimento. E é exatamente esse a primeira contribuição da oração para a missão. Porque se você não ora e você não experimenta o verdadeiro arrependimento, você não tem condições de cumprir a missão. E eles também não teriam. Jesus falou assim, ó, vocês têm que esperar. E por que eles tinham que esperar? Porque antes eles precisavam viver essa experiência que nós precisamos viver. O que a oração tem a ver com a missão? Primeiro lugar, a oração produz o arrependimento. E você vai acompanhando aí no capítulo 2, versículo 1, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Perceba, novamente diz que eles estavam o quê? Unidos. Novamente diz que eles estavam unidos. E qual era o clima, né, deles? Veja o que Ellen White diz aqui em E Recebereis Poder, meditação matinal, página 27. Olha o que diz aqui, ó. Foi pela confissão e pelo abandono do pecado, por meio da fervorosa oração e da entrega pessoal a Deus, que os primeiros discípulos se prepararam para o derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecostes. Vocês entenderam o que está falando aqui? Eu vou ler novamente, ó. Foi pela confissão e pelo abandono do pecado, por meio da fervorosa oração e da entrega pessoal a Deus, que os primeiros discípulos se prepararam para o derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecostes. Deu para entender? Eu quero dizer para vocês algo que talvez vocês não gostem muito de ouvir, mas faz parte do meu trabalho também, dizer aquilo que as pessoas não gostam de ouvir. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é boa de programação, mas é fraca na oração. Nós somos bons para fazer um programa. Veja, esse aqui são os 10 dias de oração, mas a gente transforma em 10 dias de programação. Aqui diz que eles não foram
batizados pelo Espírito Santo por causa de um programa que eles fizeram. Não está falando isso. Está certo fazer o programa, que tem gente que se não tiver o programa, não faz nada mesmo, não ora e nem lê a Bíblia. Mas aqui diz, por meio da fervorosa oração e da entrega pessoal a Deus. Nós temos que nos especializar na oração. Nós temos que ser tão bons de oração como nós somos de programação. Não tem que tirar a programação, mas tem que entrar o quê? A oração. Mas pastor, com eles lá foi diferente. A mesma citação aqui, o mesmo trabalho, só que em grau mais elevado, deve ser feito agora. Então eles estavam juntos, estavam orando, confessando seus pecados, como nós acabamos de ler aqui. E o que aconteceu? Versículo 4, capítulo 2, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. E você sabe que esta experiência que eles viveram aqui, ela é explicada por Pedro no próprio capítulo 2, no versículo 16. Quando Pedro está falando, ele diz, olha, o pessoal não está bêbado não. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. E aí ele começa a descrever aquela passagem bíblica de Joel capítulo 2, que diz, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Versículo 21, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vocês percebem o que está acontecendo na vida dos discípulos? A pergunta do tema de hoje é o que a oração tem a ver com a missão? Número 1, a oração leva ao arrependimento. Número 2, que é o que aconteceu com os discípulos, a oração leva ao reavivamento. Foi por causa da oração, irmãos. Foi por causa da oração que o poder de Deus veio sobre os discípulos daquela maneira. Não tem nenhuma outra razão, foi por causa da oração. Veja o que diz Ellen White. Essa é uma citação bem conhecida, ela não está aqui na revista, mas eu fiz questão de colocá-la porque ela nos ajuda a entender. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser a nossa primeira ocupação. Importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor. Não porque Deus não esteja disposto a outorgá-la, mas porque nos encontramos carecidos de preparo para recebê-la. Nosso Pai Celeste está mais disposto a dar seu Espírito Santo àqueles que lhe o peçam, do que pais terrenos o estão a dar boas dádivas aos seus filhos. Cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus, em sua promessa, para conceder-nos sua bênção. E veja o que ela diz agora. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Enquanto o povo se acha tão destituído do Espírito Santo de Deus, não pode apreciar a pregação da palavra. Mas quando o poder do Espírito lhes toca o coração, então os sermões não ficarão sem efeito. Guiados pelos ensinos da palavra de Deus, com a manifestação do seu Espírito, no exercício de sã discrição, os que assistem a nossas reuniões adquirirão preciosa experiência e, voltando ao lar, acham-se preparados para exercer saudável influência. Esse é reavivamento, entendeu? O Espírito Santo, ele não vem sobre você para fazer de você uma pessoa melhor que as outras. Não. O Espírito Santo vem sobre você para fazer de você um instrumento nas mãos de Deus, em favor das outras pessoas. Então, se você ora o Espírito, para o Espírito fazer de você uma pessoa mais poderosa, é bem possível que as orações não serão atendidas. Agora, se você ora e pede o Espírito para que ele capacite você para ser uma boa influência para sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos, para as pessoas ao seu redor, aí sim o Espírito Santo vai vir sobre você. Aí sim vai acontecer reavivamento. Porque você não está tendo uma experiência com Deus como um fim em si mesma. Para você também. Mas apenas para você. Mas também para as outras pessoas. E finalmente,
Se você avançar aqui para Atos capítulo 2, no versículo 42 diz assim: eles se dedicavam ao ensino, os apóstolos, à comunhão, a partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. E aqui é a última coisa que eu quero compartilhar com vocês sobre a oração. O que a oração tem a ver com a missão? De acordo com essa passagem, esta oração que levou ao arrependimento, esta oração, esta vida de oração que levou ao reavivamento, é a mesma vida de oração que levou ao crescimento. Tanto o crescimento horizontal, no que diz respeito à expansão da igreja, porque aqui diz que o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos, quanto no crescimento vertical, na vida espiritual. Então a igreja cresceu em quantidade e em qualidade. Ou você pode dizer, a igreja cresceu em quantidade e em profundidade, porque eles se tornaram efetivamente cristãos, seguidores de Cristo. E quando você avança aqui para o capítulo 4, você se lembra que Pedro e João foram ao templo, né, curaram ali o paralítico. No capítulo 3, foram pegos pelo Sinédrio para explicar toda a situação. E aqui diz, no capítulo 4, que quando eles voltaram, eles contaram para os discípulos o que tinha acontecido. Olha, nós estávamos indo para o templo, aconteceu isso, nós falamos para o paralítico andou, e aí nós entramos no templo, o pessoal prendeu, e aconteceu assim, assim, contaram toda a história. Veja o que aconteceu. Capítulo 4, versículo 24. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz, dizendo, e aí vem uma oração. A oração está do capítulo 4, 24, até o versículo 30. Mas eu só vou ler aqui para você o finalzinho, 29. Agora, Senhor, presta bem atenção. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Veja o que aconteceu. Versículo 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. E se você olhar para baixo aí, vai dizer mais ou menos o que já disse, só que agora de forma mais intensa. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar. Aí está. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. O que a oração tem a ver com a missão? Bom, em primeiro lugar, a oração é que vai nos levar à experiência do arrependimento. Em segundo lugar, uma vida de oração é que vai nos levar ao reavivamento. E em terceiro lugar, é uma vida de oração que vai levar a nossa igreja ao crescimento. Tanto o crescimento horizontal, a igreja vai crescer, vai se expandir, mais pessoas vão se unir, mas também o crescimento vertical. Nós vamos nos tornar mais próximos, mais parecidos com Deus. A imagem de Deus vai se refletir em nós. E aí nós vamos poder, como diz aí a Bíblia, testemunhar. Eu queria terminar lendo aqui na revista, na página 13, uma citação que diz assim, ó, página 13, no comecinho ali, primeiro parágrafo. A descida do Espírito Santo sobre a igreja
é olhada como estando no futuro. Olha só que interessante. A descida do Espírito Santo sobre a igreja é olhada como estando no futuro. É, porém, o privilégio da igreja tê-la agora. Busquem-na, orem por ela, creiam nela, precisamos tê-la e o céu espera para concedê-la. Devemos orar tão fervorosamente pela descida do Espírito Santo como os discípulos oraram no dia do Pentecostes. Se eles precisaram disso naquele tempo, nós hoje, mais ainda. E aí você pode, como eu mencionei, você pode ler aí a revista com as citações, mas eu quero avançar com você aqui para a página 14, esta parte que está aqui em cinza, é a parte que diz assim, é hora de orar. E aí diz assim, passe os próximos minutos falando com Deus. O que eu vou falar, pastor? A seguir você encontrará um modelo de oração com base no estudo de hoje. Primeiro, agradecimento e louvor. Exalte o nome de Deus e agradeça por sua disposição em salvar a humanidade. Entendeu o que você vai fazer então na oração? É isso. Você vai exaltar o nome de Deus e vai agradecer porque Deus está disposto a salvar a humanidade. Confissão. Confesse sua necessidade de se envolver mais na missão. Essa é uma das coisas que nós temos que confessar, né? Quem sabe você pode aproveitar essa oração que você vai fazer agora aí, para dizer assim, Senhor, perdoa-me, porque já várias vezes a igreja me deu a oportunidade de me envolver na missão e eu não me envolvi. Não sei, aqui diz que é uma oração de confissão, né? É o Espírito Santo quem vai te mostrar aí. Ore com a palavra. Aí tem a passagem, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Então o que você vai pedir na sua oração com base nessa palavra? Vocês receberão poder. Senhor, preciso do cumprimento dessa promessa em minha vida. Entendeu? Você vai se ajoelhar, você vai exaltar o nome de Deus, você vai confessar os seus pecados, você vai confessar a sua preguiça de se envolver na missão. Eu sei lá, cada um tem seu problema, né? E depois você vai pedir, Senhor, a tua palavra diz que os discípulos precisavam do Espírito Santo para ter poder. Senhor, eu preciso disso na minha vida. É isso que você tem que fazer. E aí serão minhas testemunhas. Dá-me coragem de compartilhar o que fizeste por mim com as pessoas que, como eu, vivem nos últimos dias da história da terra. Intercessão pelos desafios da igreja e pelos motivos de oração de hoje. Quais são os motivos de oração de hoje? Estão na página anterior aí, ó. Já oramos aqui no começo, né? O culto familiar e os 5 amigos de oração. E aí alguns pedidos pessoais que você possa ter. Então, nós vamos dar a você um tempinho para você fazer essa oração e eu na sequência vou fazer uma oração aqui da frente, pedindo a Deus que nos ajude a ter essa experiência que os discípulos tiveram. O que a oração tem a ver com a missão? Tudo. Para começar, você já viu hoje, pela experiência dos discípulos, que a oração levou os discípulos ao arrependimento, ao reavivamento e ao crescimento. Se isso é algo que você está precisando, você já sabe o que você tem que fazer. Deus certamente fará a parte dele. Certamente Ele vai responder. Porque a Bíblia diz que quando nós oramos de acordo com a vontade de Deus e em nome de Jesus, Ele atende. Vamos nos ajoelhar agora e vamos ter um breve momento de oração. O poder da sua oração não está no tamanho dela. Não está em quantos minutos ela vai durar. O poder da sua oração está na sinceridade dela. Curve o seu coração diante do Senhor. Apresente a Ele a sua situação, a sua condição. Louve a Deus pelo que Ele é, pela salvação em Cristo. Confesse seus pecados. E reivindique o cumprimento desta promessa que você viu hoje na sua vida.
Soberano Deus, eterno Pai, nós estamos diante do Senhor agora para reconhecer que só o Senhor é Deus, só o Senhor é nossa fonte de esperança, de significado, de propósito. Nós queremos te agradecer e louvar o teu nome, porque Jesus Cristo deu a sua vida na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos uma nova chance. Obrigado, Senhor, pela salvação em Cristo. Obrigado porque esta mensagem maravilhosa do Evangelho chegou a nós. Obrigado porque nós a aceitamos. Louvado seja o teu nome, porque em Cristo nós temos a vida eterna, nós estamos salvos em Jesus. Mas nós queremos, Senhor Deus, colocar diante de Ti a nossa vida como um livro aberto. Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Pai, olha para nós e tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa as vezes em que nós negligenciamos a oração, o estudo da Bíblia, momentos de comunhão contigo. Perdoa, Senhor. Senhor, o Senhor não está perdendo nada com isso, nós estamos perdendo tudo. Ajuda-nos, ó Deus, a entender que nós precisamos deste momento com o Senhor tão desesperadamente como precisamos do ar para respirar. Pai, ajuda-nos a não trocar a oração pela programação. Pai, ajuda-nos a entender que precisamos, como indivíduos e como uma comunidade, buscar o Senhor em oração. Em nome de Jesus, perdoa-nos se nós temos perdido oportunidades de testemunhar de Ti, de falar de Ti, de amar as pessoas para que elas reconheçam o Teu amor através de nós. Perdoa-nos, Senhor. E cumpra, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, na nossa vida, a promessa da Tua palavra. Os discípulos da primeira igreja precisavam do poder do Espírito Santo para ser testemunhas do Senhor. E a revelação diz que nós precisamos ainda mais hoje. Os discípulos da última igreja precisam desesperadamente do poder do Espírito Santo para serem levados a uma experiência de arrependimento, de reavivamento e de crescimento. Olha, Senhor, para nós aqui nesta igreja. O fato de estarmos aqui um pouco mais cedo não nos torna melhores do que ninguém. Mas olha para nós, Senhor Deus. Olha para nós e para a Tua própria glória, para que o Teu nome seja exaltado. Faz descer, Senhor Deus, fogo do céu no altar do nosso coração. Reaviva o Teu povo, ó Deus. Opera, Senhor, um reavivamento e uma reforma completas na nossa vida, na minha vida, na vida da Tua igreja. Senhor, já é tarde. Este mundo já não presta para mais nada, Senhor. Ajuda-nos a nos levantar com a autoridade do Senhor Jesus, com o poder do Espírito Santo e com a palavra de Deus nos nossos lábios para advertir o mundo com as mensagens que o Senhor deu a nós. Pai, cumpre a promessa de fazer com que este Teu povo saia para iluminar o mundo com a Tua glória e o mundo seja logo advertido e Jesus volte para nos buscar. Pai, que a mesma experiência que os discípulos tiveram naquele dia, que seja a nossa experiência. Que o Senhor, ó Deus, nos dê a coragem de sair e pregar com intrepidez a Tua palavra. Que o Senhor confirme a pregação com os sinais e maravilhas que o Senhor julgar necessários. E que a Tua mensagem seja espalhada por palavras e por ações. E o Senhor Jesus volte logo para nos buscar.
Abençoa esta igreja, Senhor. Abençoa cada um dos teus filhos. Concede-nos neste sábado uma experiência de reavamento espiritual. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos cantar uma música, mas antes de cantarmos a música, para a gente sair para o de jejum, aqueles que irão participar, já está prontinho lá para vocês irem. Nós vamos, amanhã o nosso horário é 5h30. O pastor Davi, esqueceram de avisar para ele, o pastor Davi chegou aqui 5 horas da manhã, coitado. Ficou esperando chegar às 7 horas para poder dirigir o momento, tá certo? Vamos cantar, falar com Deus, e nesse espírito de oração, aqueles que forem, se encaminhem para o de jejum.